paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tia Amanda voltou e hoje eu vou trazer para vocês uma história que fala sobre dois caminhos. Jesus, ele vai nos ensinar qual caminho devemos seguir: o caminho do bem e o caminho do mal. Vamos lá! Na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entenderam? Jesus, ele vai nos mostrar o caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a perdição. Quando Jesus ele estava ali naquele tempo, rodeado de pessoas que o cercavam para ouvir a sua palavra, ele resolveu mostrar àquelas pessoas o caminho da salvação. Sim, Jesus mandou que eles andassem pelo caminho estreito. O caminho largo é muito fácil, né? De andar pelo caminho largo, é mais espaçoso, não é verdade? Mas o caminho estreito, Jesus diz que esse é o que leva para o céu. Quando você precisa ir para a igreja, para a escola, na casa da vovó, vocês sabem o caminho, não é? Se vocês errarem o caminho, será que vocês vão chegar lá? Não, né? Então, quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente tem que seguir pelo caminho certo. Sim, se eu for para um caminho errado, eu não vou chegar onde eu quero. Então, é assim que Jesus nos manda fazer aquilo que é certo, seguir pelo caminho que leva a Ele. Prestem atenção, esse caminho é um caminho que leva a uma porta estreita, não é? Esse caminho nos leva a uma porta larga. Qual será que é mais fácil? Esse? Mas eu acho que não foi isso que Jesus falou. Jesus mandou a gente ir pelo caminho estreito. Mas o que será que acontece? Quem são as pessoas que andam pelo caminho largo e pelo caminho estreito? Gente, hoje nós temos um convidado especial. Esse aqui é o Cauã. O Cauã vai nos ajudar a descobrir qual caminho que devemos seguir, o do bem ou do mal. Fala aí, Cauã. Cauã, qual o caminho que a gente deve seguir para agradar a Jesus? O do bem. O caminho do bem. E o que a gente tem que fazer para agradar a Jesus? Fazer coisas boas, não é? Uhum. Aqui. Olha. Aqui tem uma criança pegando a coisa da outra, sem pedir, sem permissão. Pegar as coisas dos outros é feio, né? Jesus fica triste. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou andando no caminho do Mal. No caminho do mal. Sim, porque Jesus não se agrada. Se eu sou educado, se eu sou gentil, eu estou agradando a Jesus. e eu estou andando no caminho do... Bem. Muito bem, Cauã. Aqui, o que essas crianças estão fazendo, Cauã? Orando. Orando. Jesus se agrada quando a gente ora, né? Então, para andar no caminho de Jesus, a gente tem que orar. Aqui também tem, ó. Tem dois, ó. Entregar. Falar de Jesus, ler a Bíblia. Jesus, ele fica tão feliz quando a gente fala dele, do amor dele para as pessoas, porque a palavra de Deus, ele manda a gente pregar o evangelho. Então, quando a gente fala dele para alguém, a gente está indo no caminho certo.
O caminho que nos leva à salvação. Falar de Jesus. Não mentir. É muito feio contar mentiras, né, Cauã? Não pode. O que é que acontece quando a gente mente? Jesus fica como? Brabo. Brabo, muito triste. A gente não pode deixar Jesus assim. A mentira é uma coisa muito feia. Quando a gente mente, a gente deixa o coração de Jesus dodói. Então, não podemos mentir. E quando a gente mente, a gente está indo no caminho do Mal. mal. Muito bem. O que essas crianças estão fazendo, Cauã? Brigando. Brigando. Jesus se agrada de criança que briga? Será? Não. Brigar é feio, né? Não pode brigar. Jesus fica muito triste. A gente tem que ser amigo. Então, quem briga anda no caminho do mal. O que essas crianças estão fazendo, Cauã? Estão rindo do amiguinho, né? Estão rindo dele, deixando ele triste, fazendo brincadeiras feias. Isso não pode. Jesus também não se agrada disso. Então, as crianças que fazem isso, elas também estão indo no caminho do mal. Isso não é legal. Aqui tem uma família linda, onde as crianças, elas obedecem ao papai e à mamãe. Então, a gente tem que honrar a nossa família. Jesus se agrada tanto disso, quando a gente se alegra em estar com nossos pais, com a nossa família, honrar o papai e a mamãe. Jesus se agrada muito disso. E quando a gente faz isso, a gente está indo no caminho do Bem. do bem, Cauã. Muito bem, Cauã. Qual o caminho que você vai andar, Cauã? Do bem. E quando a gente ajuda as pessoas? Jesus se agrada? Então, se eu ajudo alguém, eu tô indo no caminho do Bem. Muito bem, Cauã. Obedecer. Obedecer é uma coisa muito importante. Quando a gente obedece primeiramente a Deus, tudo dá certo na nossa vida. Então, obedecer, se eu obedeço o meu pai, minha mãe, as pessoas mais velhas, a tia da escolinha, a tia da igreja, o pastor, eu estou indo no caminho do bem e agradando o coração de Deus. Aqui tem uma coisa muito feia. Falar palavrão. É feio, né, Cauã? Falar palavrão. Isso é muito feio. Jesus não gosta. A gente tem que usar a nossa boca para falar coisas boas, palavras bonitas. E Jesus fica feliz. Mas quando a gente xinga e sai um nome feio da nossa boca, o nosso coração fica sujinho e Jesus não se agrada. Então, se a gente chama palavrão, a gente está indo no caminho do mal. Então, já que sabemos que existe o caminho do bem e do mal, nós temos que ter cuidado, nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes e fazer somente aquilo que agrada a Deus. O caminho do mal, ele nos leva a algo que não é muito legal. Aqui, o caminho do mal, ele nos leva para a perdição, para a morte. A morte. Lá não é legal. O caminho do mal, quando a gente segue ele, a gente vai para um lugar onde Jesus preparou para as pessoas que fazem coisas maus, sabe? Esse lugar, ele se chama inferno. Crianças, muito cuidado. A gente tem que somente andar no caminho que agrada a Jesus. Porque esse caminho aqui não leva para um lugar legal.
Vem ver, Cauã. Esse caminho é um caminho de morte, é um lugar escuro e não é legal. Jesus, ele não quer a gente lá. Jesus, ele quer a gente num caminho estreito, o caminho que leva para a salvação. Abre a porta, Cauã, para ver o que é que tem nesse caminho. Quando a gente segue pelo caminho do bem, a gente encontra Jesus, a gente encontra a salvação. Muito bom, não é? A gente poder desfrutar das maravilhas que Deus tem para nós, de tudo que Ele tem preparado no reino dele para nossas vidas. Então, vamos andar sempre no caminho do Bem. que é o caminho que agrada a Jesus. Amém. Agora, vamos orar, Cauã? Fechem os seus olhos e orem com a gente. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, obrigada obrigada por esta palavra. por esta palavra. Nos dê sabedoria Nos dê sabedoria para para fazer somente fazer somente aquilo que te agrada aquilo que te agrada e seguir e seguir no teu caminho no teu caminho para alcançar para alcançar a salvação. a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Até a próxima. Fiquem com Deus e andem no caminho do Bem. tchau! Tchau. Olho para um lado, olho para o outro. Quero aprender o caminho certo. São muitos os caminhos, muitas direções. Quero aprender qual é o melhor. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. A cada passinho vou buscando a Deus. Não quero desviar do caminho certo. Presto atenção pra não me perder, para no final a coroa receber. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração.